Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje estamos aqui para fazer algo totalmente diferente do que geralmente a gente faz aqui, tá? Que é um vídeo resposta. É um vídeo de reação, mas também é um vídeo resposta ao Luca do canal Luca Leal, que fez um vídeo falando sobre lacração. E quem me conhece sabe que eu amo falar disso, né? Mas a verdade é que o Luca fez o vídeo, publicou lá no Twitter e me marcou. E aí quando eu olhei aquilo eu pensei, ué, o que ele quer dizer com isso, né? Tá me chamando de lacrador? Tá me chamando de anti-lacrador? Tá me chamando de mimimi? Que negócio é esse, cara? Eu não gosto de indiretinha não, tá? Se quiser falar alguma coisa, fala pra mim na cara direto. E aí eu fui assistir o vídeo pra saber o que ele queria com isso de me marcar no vídeo. E aí depois que eu assisti, eu entendi por que ele me marcou e resolvi fazer um vídeo aqui comentando alguns pontos do vídeo dele, tá? O vídeo dele é um vídeo longo, ele faz uma longa explanação, muito bem elaborada, inclusive, mas eu separei aqui, né, para ficar um pouco mais conciso, alguns pontos específicos do que eu quero comentar e fazer esse vídeo resposta. Quem tiver interesse, o link do vídeo completo vai estar aí no primeiro comentário fixado, tá? Vocês podem ir lá assistir, comentar, elogiar, xingar o Luca, aí é com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos assistir aqui, eu vou pegando alguns pontos e aí a gente vai comentando, beleza? Vamos lá. Abrir essa segunda parte da explanação, se faz necessária a compreensão que não existe artista, jornalista, filme, série, jogo de videogame ou documentário imparcial ou neutro. Não existe. Tudo possui um viés. E sim, ele pode ser mais explícito ou mais implícito, variando de caso para caso. Não existe uma regra. Mas é inegável e indiscutível que qualquer produção vai trabalhar determinado conjunto de valores, ideologias e por aí vai. A questão é que se iniciou um movimento por parte de grupos mais voltados à direita de demonização, inferiorização de pautas progressistas. E o termo lacração foi associado e instrumentalizado para tal coisa. Tá, beleza. O Luca puxou uma coisa aqui que é interessante, que é essa coisa da neutralidade, né? Geralmente, quando alguém faz alguma acusação de que um conteúdo tem um viés ideológico, né? Eu sempre acho muito divertido porque, gente, neutro, só sabão. Não existe essa coisa de neutralidade. Você colocar coisas que fazem parte do seu ser, da sua ideologia, da sua raiz de pensamento, é mais do que natural quando você está fazendo um trabalho artístico ou qualquer coisa que envolva um esforço criativo, né? Por exemplo, né, se a gente for puxar aqui do ponto de vista acadêmico, científico, tem uma teoria chamada teoria dos cartões perfurados, que isso é uma coisa que eu aprendi, gente, na faculdade de publicidade tem anos, tá? Eu nem sei se isso ainda é ensinado, mas faz bastante sentido. Pra quem é mais velho, deve lembrar, antes dessa coisa de bloquinho de nota, desses negocinhos de adesivo, antes disso tudo, tinha uns cartões que eram perfurados que a gente usava para anotar ideia, para anotar recado, né? E essa teoria diz que a nossa mente, né, o nosso raciocínio, quando você está desenvolvendo algum tipo de esforço criativo, ele trabalha como um grande arquivo cheio de cartões perfurados. Né? É como se tudo que a gente aprendesse, tudo que a gente tivesse contato, né, tudo que a gente tivesse um conhecimento ao longo da nossa vida, fosse sendo anotado nesses cartões e guardado nesse grande arquivo, né, que é a nossa mente. E aí quando você vai fazer algum trabalho, você recorre a essas informações. Então é lógico que se a pessoa ela tem um viés ideológico, ou se ela tem uma determinada crença, se ela acredita ali numa determinada religião, aquilo vai influenciar na obra dela, direta ou indiretamente, né? Às vezes ela vai fazer realmente alguma coisa pensando em fazer uma referência direta, alguma coisa que ela acredita, alguma ideia específica, ou aquilo vai simplesmente fluir naturalmente, gente. Isso é natural. Tá? Não é assim nada tipo, oh meu Deus, não, isso não existe. Neutralidade não existe. E principalmente quando a gente fala sobre arte, gente, poderíamos fazer um vídeo aqui, sabe, de 1 hora comentando sobre isso, arte, cultura, porque a arte, você gostando ou não, você considere, sei lá, um filme uma obra de arte ou não, você detestando ou não, cinema é arte, tá?
Um trabalho audiovisual é um trabalho artístico, você gostando dele ou não. E uma das características da arte é representar, tá, elementos da sociedade ao qual ela é contemporânea. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que obras de arte feitas durante o Renascimento, né, durante o período do Iluminismo, vão representar ideais, né, que os artistas daquela época acreditavam, coisas que eram da vivência deles, assim como obras barrocas, obras de arte da Idade Média, da Idade das Trevas, tudo vai representar o momento, né, ao qual aquela sociedade fazia parte. Então é normal de que hoje, quando a gente discute questões como representatividade, questões como uma participação étnica globalizada, né, nas obras, enfim, é óbvio que isso vai estar presente em muitas obras como cinema, séries, enfim. Isso também é normal, porque a arte é isso, ela puxa essas características da sociedade ao qual ela é contemporânea. Olha, eu fiz um esforço, e não foi um esforço pequeno, de conversar, tentar dialogar com pessoas que pensam dessa forma, que enxergam a cultura pop dessa forma, consumir alguns conteúdos produzidos por pessoas que pensam assim, tentando entender ali um pouco do argumento que eles estavam usando para basear essa opinião. E o argumento principal é que os filmes de hoje em dia carregam consigo a tentativa de infiltrar nas famílias uma certa ideologia. Uma ideologia que prega a destruição dessas famílias tradicionais, dos valores ocidentais e da moral e dos bons costumes. Isso te lembra alguma coisa? Então, é muito pertinente isso que o Luca fala também, dessa teoria, né, de que as grandes empresas, que as big techs, que as redes sociais, enfim, elas estão nessa de destruir os valores do campo conservador, da família tradicional, que quer colocar ideologia de gênero em tudo e tal, e aí você começa a entrar naquelas viagens de, porque é o marxismo cultural, que não sei o quê. Pra mim é surreal quando alguém fala que uma empresa como a Disney, como, sei lá, a Warner, né, a Apple, a Microsoft, a Sony, né, se a gente for partir já pro lado dos games, enfim, são empresas de cunho marxista cultural, sabe, de ideologia progressista e tal. Gente, antes de tudo, o que as empresas obedecem é ganho, é grana, dinheiro, tá? Segue ali, o rito do mercado capitalista. É isso que, no fim das contas, no fim do dia, tá? Por mais que você sente numa mesa de reunião com executivos engravatados mais antigos, ou a galera ali mais descolada, né, de boné e cabelo colorido, no fim do dia, o que vai contar para os acionistas é o relatório de lucro, tá? Então, eu tento realmente, assim, eu admiro essa boa vontade do Luca de chegar e sentar e ouvir essa galera, porque eu já fiz muito isso também, né? E aí você vê que tem gente que acredita realmente que, sei lá, o CEO da Warner, né, vai acordar um dia, vai olhar assim pro teto, assim na cama dele, sabe, de coberta de lençóis turcos, sabe, e vai olhar assim pro teto e falar, cara, hoje eu vou fazer um filme que vai lacrar. E aí que, sabe, acionistas da Disney vão sentar assim e falar assim, gente, e aí, vamos engaysar o mundo como essa semana, né? Vamos criar aqui um desenho que vai ser, bem gay, bem gayzão mesmo, que vai abalar a estrutura da sociedade moderna. É isso que essa galera parece que eles acreditam, gente. E não tem a mínima condição disso acontecer. E, de novo, é óbvio que as pessoas, individualmente, podem ter suas ideias, podem tentar colocar um pouco ali das suas reflexões nas obras como um todo, mas isso não é feito dessa forma maniqueísta, sabe? Como se existisse, sei lá, uma maçonaria esquerdista secreta da destruição do bem moral da humanidade ocidental. Isso não existe, gente, pelo amor de Deus.
No contexto da Alemanha nazista, esse grupo de extrema-direita que dominava o país possuía um discurso extremamente alinhado a esse. Inclusive, havia um termo para se referir a todo tipo de arte não alinhada com os valores do partido nazista, com os valores daquela sociedade ultraconservadora. Era a chamada arte degenerada. Inclusive, no ano de 1937, em Munique, houve uma exposição dessa arte, que era uma arte que não respeitava determinados padrões de harmonia, composição, equilíbrio e não alcançava uma determinada perfeição, que estava atrelada também a um certo realismo. A arte moderna tinha como uma das suas principais filosofias, uma das suas principais doutrinas, a liberdade. E o partido nazista não enxergava isso com bons olhos e chamava isso de coisa de judeu, tentando menosprezar, diminuir. Bom, vamos lá. Aqui eu vou fazer um contraponto com algumas coisas que o Luca falou, porque sempre quando a gente usa o regime nazista para fazer algum tipo de colocação, algum tipo de comparação, é algo muito delicado, tá, gente? Porque a gente está falando de um momento muito específico da história da humanidade. A gente está pegando assim o ápice de tudo que foi assim pior do que a nossa geração moderna pôde gerar, né? E eu entendo o que o Lucas quer dizer, que não é que todo mundo, sabe, que seja de direita é nazi, ou que todo mundo que tem uma visão mais conservadora, não é isso que ele quer dizer, né? Ele dá um embasamento ali de que esse extremismo, né, de você achar às vezes que tá tudo errado e tal, ele faz um paralelo com a cultura nazista. Mas eu sempre digo, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer esse tipo de paralelo. E aí, por que eu acho que existem outras alternativas também, tá? E eu não estou descartando essa hipótese não, tá, gente? Algumas semanas aqui, uma semana atrás de eu estar gravando esse vídeo, a gente começou a discutir, né, como sociedade, essa questão da violência nas escolas, dos atentados e tal. E teve a notícia de um moleque em casa que tinha, sabe, o Mein Kampf, tinha obras nazi, tinha uma bandeira com a swastika imensa na casa dele, e a polícia foi investigar, foi o pai que deu pra ele. Porra, surreal, né? Então, assim, a gente não pode dizer que essas coisas não são presentes na nossa sociedade, mas no campo como um todo, no campo geral, acho que a gente tem que levar algumas coisas em considerações também. Por exemplo, por que existe uma galera jovem radicalizada, né, com esses conceitos mais conservadores e moralistas? O jovem, por si, ele é contra a cultura. O que isso quer dizer? Quer dizer que se numa determinada época a sociedade segue para a direita, o jovem vai para a esquerda. Se a sociedade ela é mais libertária, sabe, o jovem será mais conservador. Se a gente está numa sociedade mais conservadora ali, o jovem vai ser completamente despirocado, né? Então se você pega ali, sei lá, anos 60, anos 70, né, que a gente vinha ali de uma sociedade bem conservadora, você tinha o quê? Você tinha o movimento punk, né? Isso já mais ali final dos anos 70, anos 80. Mas você tinha o movimento hippie, né? Aí chega nos anos 90, que era aquela loucura ali, né, de quem herdou muita coisa que vinha dos anos 80, aí você já teve um retorno de uma galera um pouco mais conservadora, né? Aí agora a gente está passando por esse momento dessas discussões sociais mais abrangentes, né, envolvendo questões de feminismo, de disputa de classes, né, questões raciais. Então, é normal que você tenha uma parcela do jovem que é contra a cultura, que acha que não, né? Enfim, isso é um efeito normal da nossa sociedade, não importa em que época que a gente viva. Agora, o que me espanta às vezes é o jovem reacionário, né? É aquele cara que vê um filme e fala assim, nossa, mas agora Hollywood acabou. E aí tu vai ver, o cara, sei lá, começou a consumir cinema com a Marvel, cara. Tem 10 anos, assim, né? Se você pedir pra ele te listar, sei lá, 10 filmes que representem, sabe, ele como cinéfilo, ele vai pegar filmes de 15, 20 anos atrás, até, né? E isso pra história do cinema é muito pouco. E eu não tô desmerecendo o cara, não, tá? Não tô dizendo, não tô bancando aqui o crítico Tênis Verde
né? Oh, meu Deus, mas ele tem que ter uma formação cultural de cinema. Não, nada disso. Mas o que eu quero dizer é que, para uma pessoa jovem, né, às vezes falar esse tipo de coisa de alguém que não viveu o passado, de alguém que não teve contato suficiente com as obras do passado, para chegar a esta conclusão de que hoje a arte está degenerada, né, pegando um termo aqui que o Lucas usa, para mim é um pouco incoerente. Eu gosto sempre de dizer que quando a gente fala de conservador, né, da pessoa que é mais conservadora e tal, que pensa nesse tipo de coisa, já faz logo ali uma alusão direta com direita, esquerda, enfim, né, como se o esquerdista fosse mais progressista e o direitista fosse mais conservador. Isso nem sempre é verdade, tá, gente? Isso depende muito, muito de campos que a gente esteja falando, né? Eu conheço, eu tenho muitos amigos de esquerda, né? Convivo em círculos de esquerda que, se você pega em um determinado ponto, às vezes, que pode ser banal ou que pode ali ser anedótico, a galera problematiza de uma maneira assim, sabe? Terrível, né? E às vezes, até entendendo que não há um motivo para isso, você vê que assim há esse preciosismo, esse conservadorismo dentro do campo de esquerda também. Assim como em muitos pontos, né, você pega o cara de direita, que às vezes ele só tem ali uma visão meio moralista em alguns pontos, mas em outros, sabe, ele é completamente liberal. Então, generalizar como um todo é complicado. Eu deixo aqui inclusive a sugestão de um livro do Jonathan Haidt, que é A Mente Moralista, que é um ótimo livro que trata bastante disso, faz uma observância muito legal dessas questões, né, de que o que é o conservador e o que é o moralista nos dias de hoje. Fica aí a dica de leitura. O argumento que surge dessa galerinha que busca essa dita lacração em tudo que é lugar meu problema é misturar arte com política. Essas coisas não andam juntas. Os filmes que eu gosto não fazem isso. Meu amigo, sinto lhe informar, mas você tá completamente equivocado. Como eu disse no começo do nosso papo, não existe arte, portanto não existe filme sem um viés, sem uma ideologia, sem a ótica de seu realizador influenciando sobre o resultado final. Com isso, se torna inviável se analisar uma obra de arte em sua totalidade sem levar em conta o contexto político, social e econômico e o realizador dessa obra em si. Quem é essa pessoa? Quais os seus valores? Quais os seus ideais? Então, o Luke ele vai dar aqui uma série de exemplos, né? Ele vai pegar o Top Gun, Maverick, né? Ele vai falar de Rock, ele vai falar de 007 e tal. Eu acho que são ótimos exemplos porque algumas coisas que a galera acha que não tem viés político ideológico, né? É totalmente politizado. E quando eu digo politizado, gente, não é no sentido de ser uma peça política, o que é totalmente diferente. Inclusive essa semana no Twitter, né? Quem me segue lá no Twitter deve ter visto isso. Eu compartilhei um post, né, de um cara que tinha dito que X-Men não é político, né, que não existe política em X-Men. E eu fiquei pensando assim, cara, de tudo que existe na cultura pop, talvez a única coisa que a pessoa não pudesse pegar e dizer que não é político é X-Men, cacete. Mas enfim, eu sempre gosto de evidenciar isso porque, cara, tu pode assistir X-Men, né, pra ver lá o Wolverine lutando, o Ciclope soltando raio e tal, tranquilo, sem se preocupar com as discussões, né, raciais, questão lá do preconceito, que tá na origem, sabe, de toda a história dos X-Men. Você pode assistir Star Wars e desprezar toda a luta política que tem ali envolvendo Império, República, Aliança Rebelde. Os próprios nomes dessas entidades, né, remetem a instituições políticas da vida real. Você pode até ignorar isso, ir lá e só curtir as lutinhas de nave, sabe? E os combates lá de sabre de luz. Velho, tá tranquilo. Você não é obrigado a gostar de falar de política, discutir política. Não é. Você pode ir só pela diversão. Agora, o que não dá é o cara chegar e falar assim, mas não existe. Porra, aí é difícil, né? E pra nossa sociedade, né, falando no Brasil como um todo, a gente cresceu, cara, com a visão norte-americana de cultura, né? O nosso cinema nunca foi um grande expoente, né? A gente teve ali algumas fases onde a produção
nacional era mais forte, mas nunca com uma abrangência como a gente tem do cinema norte-americano aqui. Né? A gente cresceu o quê? Com filme de slasher, né? Filme de terror lá. A gente cresceu com filme de faroeste. A gente cresceu com as comédias românticas dos anos 90. A gente cresceu com os filmes de brucutu dos anos 80. Que tudo remete à cultura norte-americana, né? Coisa do adolescente americano lá, do high school, né? Do jogador de futebol americano, da menina loira que é a mais popular, e aí sempre tem uma festa de formatura, né? Coisas que até então não faziam parte da nossa cultura. As próprias festas de Halloween, isso a gente foi pegando muito da cultura pop norte-americana. O que mais que eu posso dizer? Cara, vilões de filmes dos anos 70, 80 eram o quê? Russos, né? Era sempre o comunista, o espião comunista e tal. E o que a gente estava vivendo ali? O final da Guerra Fria. Aí você chega no começo dos anos 2000, se você pegar um monte de filme de ação, filme policial, você vai ter o quê? Quem é o vilão? É o muçulmano, é o árabe, é o islâmico. Por quê? Porque começa ali com uma política anti-árabe, digamos assim, a partir dos atentados das Torres Gêmeas em 2001, cara. Então, durante mais de uma década, você teve uma produção que agora não é mais o russo a ameaça, né? É o muçulmano, é o árabe. Então, assim, essas coisas são políticas. Então, o que a gente vive hoje, né, da pessoa falar, mas a política tá acabando com o cinema. Velho, isso sempre existiu, sempre. A grande questão é que fica muito mais fácil você perceber essa ideologia quando ela é diferente da sua. É muito mais fácil perceber o episódio 3 de The Last of Us como uma lacração por ter um casal gay se apaixonando de forma relativamente repentina, do que isso se repetindo em mais de 1 milhão de filmes onde um casal hétero se esbarra em um corredor e se apaixonam em 1 segundo. Cara, duas coisas aqui que eu acho legal a gente falar, né? Uma que essa coisa de você reconhecer só a ideologia do outro como ideologia, né? Tipo, nossa, fulano fez um filme ali que tem uma ideologia de gênero, exemplo. Mas, de repente, os filmes que você gosta tem uma outra ideologia, cara. Puxa, sei lá, para uma visão mais do ponto de vista cristão, né? Das coisas, enfim. Então, ideologia é só do outro, né? A nossa não é ideologia. Então, a gente tem que ter cuidado com essas armadilhas morais quando a gente quer discutir esse tipo de coisa. Como eu falei lá no começo do vídeo, tudo é ideológico. Tudo, gente. Não existe essa neutralidade, né? Só o sabão é neutro. E em relação a essa coisa da lacração, né? Que o Lucas citou aqui como exemplo, Last of Us, eu achei curioso porque nesse episódio, né, que é o episódio que mostra ali o Bill e o Frank, né, como um casal gay, eu imaginei, quando eu assisti o episódio, eu acho que é um dos melhores episódios da série, inclusive tem podcast aqui no canal onde a gente discutiu Last of Us, né, um programa que foi bem legal, dá uma procurada aí na nossa playlist de podcasts, que eu terminei de assistir o episódio, eu já imaginei, cara, a internet vai estar cheia de ódio, a galera xingando e tal, porque não tinha que fazer, enfim. E não, né? Até que eu vi bastante gente elogiando, mas o mais curioso era que as críticas da galera que não tinha gostado era assim, não, a gente sabe que eles eram gays, mas não precisava mostrar tanto. Então, você percebe que há algo errado nesse discurso, porque se fosse um homem e uma mulher, dificilmente alguém ia se incomodar, sabe? Por quê? Porque é normal, entre aspas, né? O cara já tem uma visão viciada nisso de que, tô vendo ali um casal hétero, pra mim é normal. Opa, apareceu um casal gay, lacração. Então, e é algo que é normal na história da humanidade, gente. Sabe? Não é o cinema, não é a Marvel, não é a Disney que inventou relacionamentos homoafetivos, não, pelo amor de Deus. Isso existe e isso continuará existindo ao longo do tempo, né? É muito comum também a gente ver assim no churrasco de família, né?
quando esses assuntos surgem, tem sempre aquele tio que fala que não, mas hoje em dia tem muito mais gay. Hoje em dia, né, o gay tá mais assanhado, esse tipo de coisa. Como se tivesse, sei lá, partículas gay na água agora, né, que a gente bebe a água assim, opa, fiquei mais gay porque eu tomei essa água aqui. E não é. O que acontece é que isso é uma evolução de uma luta que vem, ó, há muito tempo, tá? De toda essa comunidade para ter voz. E isso aconteceu com o movimento negro, isso aconteceu com o movimento feminista, sabe? Que são parcelas da sociedade que durante muito tempo não tiveram voz, foram oprimidas e que hoje começam a se manifestar. Então, assim, simplesmente é o cara que não quer mais ficar no armário. É o cara que não quer mais aturar coisas que são desconfortáveis para ele. Ele vai falar. Então não é que tem mais gay, né? Porque agora o filme tá deixando todo mundo gay, né? O cinema tá deixando todo mundo gay. Não é. O cara já é. Só que ali ele tá se vendo representado. Aquela obra falou diretamente com ele. Então agora ele simplesmente não precisa fingir. O herói pode aprender tudo o que precisa para salvar o mundo em 25 minutos de filme, ir lá, arrebentar, conseguir, uhul, ele é meu herói. Mas se isso acontece com uma protagonista, se ela aprende tudo o que precisa, vai pra batalha e vence, nossa, isso foi forçado. Predador à caçada, né? Esse filme deu uma treta, misericórdia. E eu assisti o filme e assim, achei um filme muito legal, a ação bacana, as cenas são bem construídas, você tira o predador daquela coisa só de selva, né? E aí, cidade, enfim, coloca ele em uma outra época, cara, tendo que enfrentar, né? Ali é uma outra, um outro contexto histórico. Eu achei fantástico e eu acho que a franquia deveria partir para isso, sabe? Bota um predador na época dos samurais, bota um predador no Egito, vamos ver como, né, que cada época vai lidar com esse desafio. E aí colocaram o predador ali para combater uma tribo indígena, né, norte-americana. E velho, foram as críticas assim mais esdrúxulas que eu já vi para uma obra, né, no sentido de que você teve assim coisas do tipo, não, como é que uma mulher de não sei quantos quilos vai conseguir segurar uma arma do tamanho de não sei quanto para pegar um predador que se move a uma velocidade de não sei o que. Porra, virou Enem essa merda agora, cara. É prova de física quântica que vocês querem fazer, sabe? Não, porque agora tem que pegar como é que a mulher, né, vai fazer isso. Não, porque ela é uma índia. E aí como é que ela soube usar o negócio? Porra, nunca houve essa preocupação antes. A gente, sei lá, vê Velozes e Furiosos. Aí tá lá os caras dando um cavalinho de pau indo pra lua. Ninguém fala, não, mas isso aqui, como é que o carro que se move a tanta velocidade e tal, pro cara dar um giro no volante? Ninguém nunca se preocupou com isso. A gente vê filme de ação desde os anos 80, né, com Stallone, com Schwarzenegger, né, dos caras ali metralhando todo mundo, e ninguém pensou que não, mas o recuo da arma, né, vai dar um puxão de não sei quantos quilos pra ele segurar a arma e tal. A galera nunca se preocupou com isso. Aí agora chegou no filme do Predador, a Caçada, apareceu um monte de professor de física nessa porra. E tem mais, são 2 pesos e 2 medidas, né? Eu vi muita gente dizendo assim, mas agora como é que um predador, né, que é um caçador treinado, perdeu para uma menina que usa armas rústicas, né, armas primitivas. E aí eu quero lembrar vocês que no final do Exterminador 1, né, lá dos anos 80, o Dutch, né, ali interpretado pelo Arnold, ele levou um cacete o filme inteiro, né? Todo o esquadrão dele morreu, os caras mais parrudos ali daquela geração, trepados ali com armamento pesadíssimo, viraram carne moída na mão do Predador. O Schwarzenegger foi sair no soco, ali quase no final do filme, foi espancado pelo Predador. Ele derrotou o Predador com lama, fogo e uma armadilha feita com um galho de árvore, um tronco de árvore. É isso que derrotou o Predador, é a inteligência, é montar a armadilha. Então assim, fizeram isso lá nos anos 80, acharam maravilhoso. Aí você tem uma personagem que faz isso nos dias de hoje, é lacração, sabe, é desvirtuar a franquia.
é muito dois pesos e duas medidas, assim. Sim, é inegável que hoje em dia a gente está vivendo em tempos onde a diversidade está sendo cada vez mais valorizada. A grande questão é que aqueles que estão em grandes posições, quando a gente está falando do cinema, estão lá há mais de 100 anos, há mais de um século. E aqui nessa posição de poder que eu cito, é ter o protagonismo da história, é ter os símbolos mais marcantes, é ter todo um imaginário construído na cabeça das pessoas. E é até por isso que eu defendo essa representatividade em novas versões de velhas histórias. Não basta você criar um novo personagem agora, do zero, se faz necessário a utilização de um aparato já muito bem consolidado. Eu pego, por exemplo, aqui a nova versão da Ariel, em A Pequena Sereia live. O Lucas vai entrar ali num exemplo da Ariel que é muito bom, mas a gente já pode partir daqui o seguinte, que quando você fala em representatividade, tem uma galera que entende isso como a anulação de todo o resto, né? E na verdade não é isso. A gente poderia falar aqui de pesquisas de mercado, né, sabe, estatísticas de artistas e tal, mas não. Vamos fazer o teste do pescoço, que é o quê? É você virar o pescoço para o lado e virar o pescoço para o outro e olhar a sua volta e ver que alguma coisa está errada. Por exemplo, vamos olhar o Oscar, né? Hoje em dia tem se discutido muito essa coisa de que não, fulano só ganhou porque é negro, só estava concorrendo porque o filme fala de racismo e tal. A partir de 2016, tá, gente? E isso pro tempo do Oscar não é nada, né? A gente tem aqui quase 100 edições dele. A partir de 2016, não tem nem 10 anos isso, começou-se a discutir essa coisa de trazer mais pessoas negras para a competição, né? Que a academia começasse a avaliar isso. E eu não estou falando só de filmes em si, estou falando de diretores, de roteiristas, né? Então, por quê? Porque se você entra num set de gravação de filme, os câmeras são negros, né? Às vezes o roteirista é negro, a galera que está trabalhando ali na produção é negra, você tem uma parte do elenco que é negra, e você tem mais de 80 anos de Oscar, e quando dá aquelas, sabe? Quando dá aquela visão assim lá de todo mundo sentado, só tem branco naquela merda. Se você pega lá a lista dos maiores ganhadores do Oscar, é só branco. Então como é que você tem tanta gente negra trabalhando na indústria e não está representada lá? Isso é uma coisa, gente, que você pode fazer para qualquer espectro da sua vida. Entra num restaurante mais elitizado, vai na sua faculdade, cara, olha em volta, sabe? Não é a lacração, alguma coisa tá errada. Ah, mas aí quer dizer que então você tem que dar cota para essas pessoas e tal. Isso é uma outra discussão, tá? O fato é que, falando de cultura pop, existe um público que consome isso e não se vê representado ali. E não tem nada de errado que essas pessoas queiram se ver mais nessas obras. Action que estreia esse ano nos cinemas. Dessa vez ela deixou de ser uma menina branca e ruiva para ser uma menina negra e ruiva. A Ariel é uma figura que carrega consigo um peso muito grande, que gera visibilidade, que impulsiona uma real mudança na mentalidade das pessoas. Não adianta criar a Bethany, a sereia negra, porque não vai levar ninguém ao cinema e principalmente não vai mexer com uma estrutura social já estabelecida. Exato. É muito comum a gente ver isso até em grupo que fala sobre quadrinhos e tal. Tem uma galera que sempre quando você, sei lá, mudou o Capitão América, não é mais o Steve Rogers, né? Agora é o Sam Wilson. E aí vai ter o cara lá que fala, ai, por que vai colocar o Sam Wilson como Capitão América? Por que não cria um novo personagem negro? Aí a Marvel vai, cria o personagem negro, e esse mesmo cara fala assim, ai, agora querem criar o personagem só pra lacrar, né? Porra, se você não pode substituir um personagem que já é icônico, que tá errado, e se você criar um novo, aí também não pode porque é lacração, meu amigo, aí fica difícil, né? Mas o fato aqui é que esse exemplo das princesas da Disney é maravilhoso, cara, porque tem muito de um pensamento reacionário, principalmente envolvendo obras da Disney, né? Desse imaginário de fantasia, de contos de fadas, de que hoje as crianças, né? Tá acabando com a infância das crianças, que a princesa não pode mais vestir rosa, que não pode mais ter o romance com o príncipe e tal. Isso é muito estranho pra mim, porque
essa figura idealizada da princesa esperando o príncipe no seu cavalo branco, isso é muito antigo. Muito antigo. Mais antigo, às vezes, do que a geração de consumo das pessoas que falam isso hoje, tá? Porque, vamos lá, já nos anos 90, gente, você já tinha princesas, ó, entre aspas aqui, progressistas. Né? Tem muita gente que fala, porque na época boa era aquela que tinha Ariel, tinha Jasmine, tinha Mulan. Gente, todas essas princesas eram, sabe, progressistas para sua época. A Jasmine era filha de um sultão, né, que é uma espécie de rei. Ela desafia a autoridade do pai para dar rolê com o mendigo, cara, que era o Aladdin. Aí você tem a Bela, que tava ali com o Gastão, né? E o Gastão canta, inclusive, uma música pra ela, dizendo que como seria bom se ela fosse ali uma mãe, né? Aquela coisa lá da mulher tradicional do campo. E ela, mano, não quero. Eu quero estudar. Eu quero livros, eu quero cultura. E mete o pé e vai lá pra biblioteca da fera, né? A Mulan, velho. A Mulan vai pro exército, desafia o pai numa sociedade totalmente patriarcal, que era lá a chinesa feudal, e vai pra uma guerra lutar. Como que essas princesas não eram progressistas lá já na sua época, né? A Ariel é a mesma coisa, desafia o pai, cara, pra poder sair, pra poder ter um relacionamento interracial, porque se você pensar, é o que? Uma sereia, uma raça com um ser humano. Olha as analogias aí, cara. Isso já tá lá, ó, lá atrás, e tem uma galera que jura de pé junto que não, que isso começou agora, né, que essa lacração é do Frozen e tal, e não é, cara, isso sempre teve aí, pelo menos uns 30 anos, e você ou não entendeu o que você assistiu, ou tá ignorando mesmo. Percebe? Tudo tem política. Você que acha que colocar política em filmes, séries, jogos e etc. é lacração, precisa apenas se libertar dessa visão extremamente preconceituosa. O mundo tá mudando, as coisas se transformando, mas uma coisa não sai do lugar: a sua mentalidade, que se perdeu lá nos anos 70, 80. Esse modelo de masculinidade, de feminilidade, de sociedade não existe mais, não tem mais espaço hoje em dia. E querer voltar a isso me lembra um pouquinho daquele grupo que ganhou força lá nos anos 20, tentando buscar uma glória do passado. E me entristece mais ainda ver jovens com essa cabeça fechada, preso nesses clubinhos de red pill, incel, grupinhos ultra conservadores. Cara, eu tenho dó de você. Pra gente já ir encerrando aqui, né, que realmente ficou um vídeo longo, cara, tem muito também, acima de tudo que a gente falou aqui, né, desse monte de coisa que a gente citou, existe muito da identificação, porque isso talvez seja o mais perigoso quando a gente pensa a nossa sociedade como formação, tá? Às vezes, você tem um cara que ele nem é assim tão reacionário e tal, mas ele começa a ver certos discursos onde ele acha alguém que vira pra ele e fala assim, não, cara, você tá certo, né? Isso tudo tá uma merda mesmo e tal, tem que criticar, tem que meter o malho. E ele começa a se sentir pertencendo parte de um grupo que às vezes nem é exatamente aquilo que ele imaginava ou que ele queria que fosse, mas que é alguém que deu voz a ele, né? Então ele se sente parte de alguma coisa maior. E quando isso acontece, né, quando você se sente acolhido nesse nível de acolhimento, isso mexe muito com a cabeça, isso mexe muito com o ego. E mexe às vezes com a sua capacidade crítica de algumas coisas, né? Acontece muito aqui no nosso canal também, às vezes, quando, sei lá, sai um filme, e aí eu falo, gente, o filme eu achei que os pontos positivos foram esses, né? 1, 2, 3 pontos positivos, e os pontos negativos são 4, 5 e 6. A galera que gostou do filme vai se apegar aos pontos negativos que eu falei, né? Como se eu tivesse achado o filme uma merda inacreditável. E a galera que não gostou vai achar que eu tô passando pano pro filme e vai ouvir só os pontos positivos. Então, assim, não tem como agradar todo mundo. E ao mesmo tempo, para muitas pessoas, cada vez mais fica essa coisa de que tudo tem que ser
a maior obra de arte da história da humanidade ou um lixo total e completo. Sabe, não existe mais o meio termo, não existe mais essa capacidade crítica de você mediar as coisas. Isso está ficando muito raro, isso está ficando muito chato de você produzir conteúdo sobre isso, de você bater papo sobre isso com as pessoas, porque tudo assim tá ficando muito radicalizado, cara. Isso é horrível. Você pode criticar, você pode achar ruim algumas coisas. Gente, opinião, sabe? Se você tiver um argumento legal, trocar ideia, eu acho que isso é ótimo, eu acho que isso é construtivo. O problema é quando você cai nessas armadilhas morais que a gente citou aqui, e principalmente quando você cai na maldade de alguns produtores de conteúdo, seja aqui no YouTube, seja no Twitter, seja na Twitch, seja onde for. Por quê? Alguns produtores de conteúdo já entenderam que existe um nicho para isso, que existe uma galera que se alimenta dessa raiva, desse ódio, desse espírito anti-lacração, e cria conteúdo voltado para isso, sabe? Páginas assim de Facebook, de internet, que o cara todo dia posta um memezinho ali com alguma coisa e a galera curtindo, não, é isso aí mesmo, tal, é o Red Pill, é o Incel, é o Woke, é o Sojado, né? E tudo, cara, tem que ter um terminho, tudo tem que ter uma caixinha de pensamento onde você encaixa ali, porque se não tiver controle sobre aquilo, a pessoa fica meio desnorteada, né? Se você, sei lá, se você for um cara que às vezes não tem um pensamento muito moralista sobre alguma coisa e de repente um dia você aponta algo assim, né? No ponto de vista mais conservador, você dá uma bugada no cara, né? Ele vai falar, ué, mas você não era progressista, libertário, né? Parece que você sai na rua, sei lá, pelado, querendo tatuar todo mundo, querendo que todo mundo seja gay. É essa a visão que os caras têm, né? Alguns deles. Ou não, então às vezes quando você é super conservador com alguma coisa, mas de repente tem um dia que você fala assim, gente, isso aí isso aí não tem nada a ver, pô, isso aí não é tudo isso que vocês estão dizendo, não. E aí isso não se encaixa naquele, sabe, naquele estereótipo, o cara buga também, né? Ué, quer dizer que agora você tá lacrando, né? Agora vai entrar pra turma do mimimi. Então, assim, nem entre eles podem opinar sobre isso. Eles podem divergir nessas opiniões porque dá racha, dá briga, né? E tem uma comunidade de criadores de conteúdo que já entendeu isso, que fomenta isso, que estão no seu direito de opinião, de criação sobre isso, mas que eu acho que é extremamente danoso e tóxico, né, para a indústria e para nossa sociedade nerd como um todo, né? Que a gente está falando aqui, debatendo conteúdo. Gente, é isso. Esse foi aqui meu vídeo resposta ao Luca Leal, né? Recomendo mais uma vez que vocês, quem quiser ir lá no canal dele, o link do vídeo completo tá no comentário fixado, vai lá, dá uma olhada, né? O Luca, ele descreve ali com mais argumentos, ele dá outros exemplos aqui que eu não peguei no vídeo, e é isso, né? Vamos continuar aí essas discussões, né? Eu quero saber a sua opinião. O que você acha, né? Que não, que tudo é lacração mesmo, né? Que existe ali a maçonaria progressista que quer destruir o mundo ocidental e os valores da família de bem, né? Deixa nos comentários aí se você é dessa galera, ou se não, se você acha que realmente algumas coisas ali estão ficando um pouco fora de controle quando a gente começa a atuar ali com um senso um pouco mais crítico. Deixa nos comentários aí, eu quero saber a sua opinião. E no final, dê seu like ou dislike, o que você preferir, mas se inscreva no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!